lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, desdobrando uma conversa que surgiu via Facebook. Sim, eu sou geração X, eu uso o Facebook, eu me comunico com pessoas no Facebook. A partir de um post que eu fiz, viajei recentemente para Curitiba e vendo um prédio famoso lá, porque foi um prédio onde moraram a Helena Collodi, poeta que eu já tratei aqui, o Paulo Leminski, o Dalton Trevisan, e isso me suscitou um dos pequenos falsos diálogos que eu coloco no Facebook e que dizia o seguinte: neste prédio em Curitiba moraram Helena Collodi, Paulo Leminski e Dalton Trevisan. Ah, que magia que tem esse lugar para atrair tantos escritores! Um aluguel pagável. Diante do romantismo que muita gente aplica à realidade, vem a realidade seca, dura, de que a gente tem que pagar as contas, não tem muita saída. E a minha amiga Lia de Paula, poeta que também já foi tratada aqui, veja só, ela me saiu com um comentário que era bastante pertinente. Uma frase do Aloysio de Azevedo de que a literatura pode até dar o pão, mas ela não garante a manteiga. Respondi a isso, chamando atenção para o fato de que é justamente por esse motivo que o Aloysio de Azevedo chutou metaforicamente o balde e literalmente foi embora do Brasil, foi ser embaixador no Japão, deixou a literatura de lado. O comentário final dela me chamou bastante atenção. Ele nunca sobreviveu exclusivamente da literatura, né? Aliás, tirando Paulo Coelho, alguém no Brasil conseguiu isso? E é uma das coisas que me chama atenção e que eu acho que vale a pena dar uma desdobradinha. É possível sobreviver de literatura? Tudo depende muito de quais são os significados que a gente está dando para as palavras. Sobreviver e literatura. Desviando para voltar, eu lembro do meu primeiro professor de literatura, o Antônio Luiz, que lá nos anos 80 do século 20 só deu aula de literatura um ano. Foi o primeiro ano dele como professor. Por sorte, eu tive a oportunidade de ter essas aulas com ele e ele desistiu de dar aulas de literatura no final desse ano. Não foi nada que a minha turma tenha feito de excepcional, mas é que ele se mostrou decepcionado com o fato de ter que falar de autores que ele considerava medíocres, e eu lembro dele citando especificamente Gregório de Matos, porque era o primeiro ano de ensino médio, então o currículo diz respeito ao barroco. E ele gostaria de falar de Fernando Pessoa, de gente mais significativa e interessante. Por isso ele desistiu e começou a trabalhar só com redação. Esse desvio serve para quê? Porque eu, anos depois, me tornei professor de literatura. Dei muita aula de Fernando Pessoa, algumas das que eu mais gostava, porque eu gostava de dar um nó na cabeça dos alunos quando a gente lia o Autopsicografia. Aqui é um pouco o nó que eu gostava de dar. Mas, ao mesmo tempo, eu dava aula de Gregório de Matos sem muita dificuldade. E sim, eu sobrevivi durante muitos anos como professor de literatura, dando aula de literatura. O fato de eu ter que me submeter a esses autores que eventualmente poderiam ser considerados menos interessantes, para mim não era um problema tão sério. Agora a gente volta para a questão do sobreviver de escrever literatura. A Lia chama atenção para um fato. Será que alguém sobreviveu de escrever literatura além do Paulo Coelho? Tem um monte de gente que vai brigar bastante, falando que Paulo Coelho não é literatura, isso, aquilo. É uma discussão para outro dia. Inclusive, eu recentemente escrevi longamente para o meu amigo Antônio AG, porque ele estava perguntando a respeito disso, mas falemos depois.
O ponto é, ela menciona corretamente que o Aloysio de Azevedo nunca sobreviveu exclusivamente da literatura. O mesmo foi com o Machado de Assis. Absolute Literature. O Machado de Assis também não sobreviveu 100% de literatura. Ele era funcionário público e escrevia crônicas para jornal. Um monte de outros escritores da literatura brasileira eram professores, ou eram funcionários públicos, ou eram políticos, como foi o José de Alencar. O Graciliano Ramos era jornalista. O José Lins do Rego era herdeiro, conseguia. O Milor Fernandes sempre sobreviveu de literatura desde o começo. Agora a gente começa a entrar numa outra questão. O que é sobreviver de literatura? É sobreviver da escrita? Então teve sempre muita gente que sobreviveu da escrita. Pode não ser só da escrita literária, mas pode ser também da escrita jornalística. A Clarice Lispector entrou numa crise muito grande quando ela deixou de ser só esposa e passou a trabalhar regularmente com escrita e fazer crônicas para jornais. Para ela, isso foi muito ruim. Por outro lado, o Luiz Fernando Veríssimo sempre trabalhou com isso. Às vezes, desdobrando em outra atividade que é bastante comum para os escritores hoje em dia, que é a propaganda. Ele trabalhou em agência de propaganda. Às vezes é fazer roteiro para televisão, ou para teatro, ou para outras coisas que não são diretamente ligadas à literatura de invenção. Quando a gente fala sobreviver de literatura, a gente está pensando então o quê? É sobreviver só da literatura de invenção? Desse ponto de vista, eu não sei se na história alguém sobreviveu só disso. Horácio parece que sobreviveu, mas é que ele teve o patrocínio do mecenas. E é justamente daí que vem, inclusive, a palavra mecenas. Teve uma pessoa que o patrocinou. Ao que consta, parece que foi o jogador de futebol Falcão que, sabendo que o Mário Quintana andava numa situação financeira ruim, pagou para ele, por toda a vida, um quarto num hotel de luxo em Porto Alegre para que ele não precisasse se preocupar com essa questão imediata de sobrevivência. É um caso de sobreviver da escrita. É outro tipo de coisa. Não é vendendo que a gente consegue. E isso me traz de volta o Antônio Luiz, que desistiu da aula de literatura porque não podia falar do que ele queria. E volto para o meu próprio caso. Eu faço esses vídeos aqui no canal. Eu não sobrevivo, porque eu já inclusive mencionei, eu não peço clique, eu não monetizo esse canal, porque eu não quero ter que me submeter a determinadas regras das redes sociais para fazer com que o meu canal gere algum dinheiro para mim. O que não quer dizer que eu não tenha condições de falar de coisas que eu gostaria de falar. É justamente porque eu abro mão de alguma coisa que eu tenho condições de fazer outra. É a negociação constante do escrever o que se quer, do conseguir vender aquilo que se escreve, que está em jogo aqui. O Aloysio de Azevedo conseguia sobreviver também de escrita, mas ele, para sobreviver, tinha que escrever vários livros ao gosto do público. Se de um lado ele escrevia O Cortiço, que foi um sucesso de crítica, mas não vendeu tanto, ele tinha também que escrever Uma Lágrima de Mulher, que é um livro super meloso, romanticão, que o desgostava pessoalmente, mas que agradava ao público. Numa sociedade como a nossa, em que tudo vira commodity, tudo vira objeto para ser negociado, esse é o ponto fundamental. A literatura, como a gente entende aqui no canal, como eu distribuo gratuitamente aqui, como outras pessoas entendem e se preocupam com escrita, ela é monetizável, ela gera um retorno financeiro equivalente? Certamente não.
nunca gerou na história da humanidade? Já gerou, mas de maneiras diferentes. Dante certamente não sobreviveu de escrever. Shakespeare já sobreviveu de escrever. O Camões teve dificuldades, mas recebeu uma pequena tensa, recebeu uma pensão do rei Dom Sebastião. E outros autores contemporâneos ao Camões receberam também tensas até maiores do que o Camões. E esses conseguiam sobreviver e se dedicavam à sua escrita. A discussão, é claro, não se reduz a isso, mas eu achei que valia a pena conversar um pouquinho para pensar: é possível sobreviver de literatura? Sim. Agora entra a segunda parte. O que também é sobreviver? É viver com todos os luxos, é levar uma vida honesta, é viver na precariedade. Essa é uma outra discussão que a gente pode fazer um outro dia. Afinal de contas, numa sociedade como a nossa, que cria os estándares de sucesso e de reconhecimento através de certos bens materiais que se possam ter, fica difícil a gente discutir efetivamente o que seria sobreviver.